E o nosso tema hoje é para falar com coragem. Amém. Né? Então, para você que estava nos acompanhando ontem, ontem nós falamos a respeito do confronto. E hoje nós estamos dando uma complementação nessa visão de confronto, porque para confrontar é preciso ter coragem para falar. E muito, né? E muito. Agora, coragem para falar precisa vir de um respaldo, porque só a coragem, né, simplesmente verbalizar as coisas não resolve. Nós vamos basear isso no texto de Ezequiel, capítulo 28, de 2 a 10, quando diz assim: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, é mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria, no teu comércio, aumentastes as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus, eis que eu trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros dentre as nações, os quais desembainharão a espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos transpassados no coração dos mares. Dirás ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, pois não passas de homem e não és Deus, no poder do que te transpassa. Da morte de incircuncisos morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu o falei, diz o Senhor Deus. É muito interessante porque aqui parece ser uma palavra de confronto ou uma palavra profética de uma maneira simples, né? Vamos pensar dessa maneira, onde Ezequiel fala para que o rei de Tiro receba uma palavra de exortação de Deus. Mas quando nós olhamos a posição que estava esse príncipe ou esse rei na cidade de Tiro e como era a posição de Ezequiel, nós vamos ver que a maneira como os dois se posicionam são maneiras muito distintas e muito distantes umas das outras. Né? O rei de Tiro, ele se coloca numa posição de se intitular Deus e se posicionar como Deus, enquanto Ezequiel estava aqui embaixo como escravo, tanto escravo por estar exilado na Babilônia, mas também como servo, sabendo que ele tinha que obedecer a um Deus, o verdadeiro Deus. Então, um se sentindo servo e escravo, o outro se sentindo o próprio Deus. Agora, é esse que está na posição de servo e de escravo que vai ter que chegar aqui e colocar o dedo na frente desse que se intitula Deus e liberar uma palavra de juízo, que não foi uma palavra muito fácil. A profecia para esse príncipe de Tiro e para a própria cidade de Tiro é uma profecia de destruição e uma profecia muito forte. Uhum. Então é preciso realmente muita coragem para fazer, né? Coragem para poder dizer, né? Sem duvidar daquilo que vai ser cumprido e estabelecido, como Ezequiel fez. Né? E aí, meu Cris? Tem que ter muita coragem realmente, né? Uma coragem assim vinda direto dos céus, né? E é importante ressaltar também que, na realidade, a Bíblia ela é um livro de aprendizado, de sabedoria plena. E em tudo na Bíblia, Deus tem o anseio de nos ensinar alguma coisa, né? E alguma coisa valiosa. E para que se pudesse dizer isso, Ezequiel, fazer isso, eu fiquei
assim, imaginando como alguém, né? Às vezes a gente fala, como alguém tem coragem de dizer que se assenta acima da cadeira de Deus, sobre a cadeira de Deus, né? Você é louco, mas na né? realidade, tem que ser louco, mas na realidade, às vezes nós precisamos até dar uma analisada nas nossas próprias vidas, né? Como seres humanos, né? Errantes, né? Que somos. Pensar que se em algum âmbito, alguma área de nossas vidas, nós temos nos colocado acima de Deus. Eu vou usar esse termo, acima de Deus, né? Nas decisões, nos caminhos a se tomar e no que nós vamos falar. A coragem de Ezequiel veio, eu entendo assim, a partir do momento que ele foi, primeiro, sensível a ouvir a voz de Deus. Segundo, se posicionou como ele já estava, como servo. E o terceiro, ele precisou ter perícia para falar. E para aqueles que trabalham com comunicação, para falar sobre destruição, para exortar, foram palavras sábias, bem colocadas, né? Que não houve nem como dialogar, né, pastor Eugênio? Foi direto mesmo ao ponto. Né? Eu creio que uma das principais coisas que eu creio que Deus agrega, ou seja, nas nossas vidas, todos os ingredientes necessários para nós cumprirmos a vontade dele, é o princípio básico, a obediência, né? Então, o princípio básico é a obediência. Uma vez que você obedece aquilo que Deus está falando, ou dizendo, orientando, falando para que você faça, tudo é diferente, não é? Então, assim, temos os nossos medos, os nossos temores, temos as nossas debilidades, como qualquer ser humano, mas no momento que você estabelece o princípio da obediência na sua vida, as coisas, nós vamos pontuar aqui, vai ser muito bom para todos nós e para você que está nos assistindo. Mas nós já temos algumas participações, eu quero colocar aqui. Olá, pastores, esse programa é uma bênção, tenho aprendido muito com vocês. Peço oração porque eu preciso de um emprego, ok? DDD 31, ore por mim, nós vamos estar orando por você sim. A paz do Senhor, meu nome é Genilson, é DDD 86. Estou com uma guerra espiritual, minha esposa está querendo separar, mas eu vejo que ela está confusa e eu estou lutando para que isso não aconteça, pois eu vejo que é o inimigo que está por trás de tudo isso, não é? E pergunta, como que eu posso fazê-la enxergar que é a ação do inimigo, né? Por favor, orem por nós, e o nome dela é Edilza. E aí, Rogério, você quer dar uma palavra aqui para o nosso irmão? Uma das coisas que você precisa fazer, já que você entendeu que ela está confusa, é orar e ministrar para que esse espírito de confusão que tem, né, cegado o entendimento dela, que ele realmente torne a sua ação sem efeito. Não é? Há uma coisa muito interessante, porque a gente sabe que o príncipe desse século ele tem cegado o entendimento. E ele não tem cegado o entendimento apenas para que as pessoas não recebam Jesus como seu Senhor, mas também para que elas não percebam o quanto ela pode receber através do sacrifício de Jesus. E uma das coisas que atuam nesse século é esse espírito de sedução. Então, é se posicionar contra esse espírito de sedução. Procure textos bíblicos onde você poderá orar e profetizar a respeito da vida dela, né? Que os olhos dela sejam abertos e que ela realmente possa ver aquilo que precisa ver, né? E se posicione em cobertura espiritual na vida dela. Então, você já identificou o que é que está atrapalhando? Então, agora se posicione como sacerdote, como autoridade, vá nas regiões celestiais e lute em favor do seu casamento e em favor da vida da sua esposa. Porque se ela está debaixo dessa atmosfera de cegueira ou seduzida por esse mundo, ela precisa de um resgatador e ninguém melhor do que você. Com certeza. Boa tarde, pastores. Peço oração para o Matheus Vitor, que está no CTI. Deus pode fazer grande obra na vida dele. Amém? Amo vocês, que Deus abençoe vocês, o seu programa edifica a gente, a Ivani, aqui de Minas Gerais. Nós vamos orar assim, tá? Aqui no final do programa nós vamos colocar diante do Senhor e cremos que o Senhor, que é o médico dos médicos, que Ele tem poder para mudar e transformar todas as coisas. Amém? Ok, já li esse aqui.
Mossoró, Rio Grande do Norte. Hoje eu peço oração para vocês três, que Deus abençoe sempre vocês, para que continue aí por muito tempo. Amém. Pois são bênçãos na vida de muitas pessoas. Amém. Obrigado pelo carinho, viu? E Deus abençoe muito a sua vida também. Vamos ler mais um aqui. Boa tarde, vocês são bênção na minha vida. Gostaria de não ser identificada, ok? Estou vivendo muitas lutas no meu casamento e sinto que meu esposo tem um espírito de orgulho. Tenho orado muito a Deus para me proteger, dar forças e me dar coragem para viver essas lutas. O coração dele é muito duro, orem por nós. Só deixa eu consertar uma coisinha, não é questão do espírito de orgulho, não é? Então não é uma ação, não existe um espírito chamado orgulho. Ele pode ser ativado pelas trevas, mas isso é algo que está relacionado com o nosso caráter, não é? Existe uma ação sobrenatural, demoníaca, que vem para o quê? Para que a pessoa fique resistente e muitas vezes tem situações muito delicadas. Mas eu creio que você já enviou uma mensagem para a gente falando sobre isso, quanto que ele é duro, quanto que ele é, assim, às vezes até truculento, né? Não se arrepende. Isso é a base da intercessão. Deus tem o poder de tocar nesses corações. A palavra de Deus diz isso, que o coração do rei está nas suas mãos e ele inclina para onde ele quiser, não é? E existe uma palavra forte a respeito do orgulho, não é? Então, Provérbios fala muito seriamente a respeito do orgulhoso. E muitas vezes Deus faz e permite algumas coisas vir sobre a vida de alguém, assim, para poder quebrar mesmo. Então, a sua oração, a sua intercessão é para justamente pedir que Deus toque nesse coração, que Deus sabe como lidar com ele, né? Ele conhece o seu esposo desde, né, quando ele estava ainda informe. Então, eu vejo que a sua intercessão é nesse sentido, sabe, para que Deus toque e Deus faça a obra dele. Não peça, sabe, Deus pesa a mão, não faz isso não. Peça que Deus faça a vontade dele na vida do seu esposo, porque Deus sabe como lidar, não é, Rogério? É verdade. Deixa Deus ser Deus, né? Isso, então Deus pode escolher a maneira de agir. Exatamente. Né? Mas aqui, Rogério, Ezequiel pôde falar a dura verdade para o rei de Tiro, porque Deus havia depositado nele, em Ezequiel, primeiro, um sonho. É verdade. Né? Então, ele viu o que Deus viu. Ele viu um futuro com justiça. Isso é tremendo. E aí, como ele viu um futuro com justiça, viu com os olhos de Deus, e Tiro estava tomando uma posição, né? A cidade e o próprio rei, a cidade debaixo do comando desse rei, estava manifestando a injustiça. Então, esse clamor pela justiça e essa justiça que deveria vir e que ele já estava deslumbrando, fez com que ele tivesse essa coragem para falar o que disse, né? É verdade, né, pastor Rogerinho? Essa palavra sonho, né? Essa palavra sonho, ela é uma visão, não com os olhos físicos, né? Ele viu com os olhos de Deus. Então, vendo com os olhos de Deus, ele passou a acreditar, passou a ter certeza que viria de Deus esse sonho. E a importância disso nas nossas vidas, de ver, né, com os olhos de Deus em todos os âmbitos, né, nos negócios, nas finanças, no espiritual, né, na nossa vida familiar, ter os sonhos de Deus, é de suma importância para falar com coragem, com propriedade. Você está tendo a visão de Deus da situação e das pessoas. Como o pastor Rogério, né, dirigiu aqui a palavra, ele disse para essa irmã, olha, não ore para que Deus pese a mão, não, passe a sonhar com sonhos de Deus e ver com os olhos de Deus essa situação, que aí você saberá as palavras reais para você falar com coragem contra as forças que se opõem ao seu casamento e às outras coisas, sua empresa, sua equipe de trabalho, enfim, todo esse segmento, em toda a nossa vida. Ok. Né? Bom dia, gostaria de uma oração para a família e para o meu negócio que vou inaugurar daqui a 30 dias. Preciso da direção e muita oração. O DDD é 41. Você não se identifica, mas nós entendemos que Deus conhece, sabe quem é, né? Então, nós vamos orar para que o Senhor conduza todas as coisas.
Olá, pastores, meu nome é Kênia, sou de BH, peço oração por minha filha Sara, tem 6 meses, ela é prematura, os médicos estão suspeitando de microcefalia ou paralisia cerebral. Estamos em paz, cremos no milagre de Deus, Sara é um presente de Deus, ela é uma promessa, amém. Orem por nós para que o Senhor nos fortaleça nesses dias em que o nosso coração se entristece. Amém. O Senhor não perdeu o controle da história, né? Ele continua no controle, ele continua com as rédeas nas suas mãos, não é? E com certeza Ele há de fortalecê-los, né? Nesses momentos assim tão difíceis. Boa tarde, eu peço oração por mim, para mim, é o Rodrigo do Paraná, Curitiba também. Ok, Rodrigo, vamos orar por você e todos os demais pedidos de oração que têm chegado até nós. Graça e paz. Tem como um crente ter espírito de Judas? É o Jimmy de Marabá, no Pará. E aí, Rogério? Eu não sei exatamente como definiria esse espírito de Judas, não é? Mas, pelo que eu estou entendendo, é ter um comportamento como o comportamento de Judas, no caso de ser uma pessoa que está dentro, mas na realidade não está, né? Ou faz parte, mas não está dentro, né? Na realidade, nós temos pessoas com essas características, sim, né? E o Senhor diz isso de uma maneira muito clara, que há o joio e há o trigo, né? Agora, lá na frente é que nós vamos ver quem realmente é. Agora, quando você fala crente, significa essa pessoa que teve uma experiência de novo nascimento, que realmente se arrependeu e morreu em Cristo e tem a certeza de estar, né, desde já vivendo a ressurreição em Cristo. Se ser crente para você é isso, eu creio que não, porque esse está dentro e faz parte. Agora, se ser crente é aquele que fez uma pública profissão de fé, né, até para agradar ou até mesmo sem ter passado por essa experiência do novo nascimento, e se batizou e tem uma carteirinha de membros e por isso ele é considerado crente, então, nesse caso, é possível sim. Né? O que nós precisamos definir é o que é ser realmente crente nessa concepção que você está dizendo. Membros de igreja, nós temos de todos os tipos. Verdade. Membros do céu, nós só temos quem é nascido de novo. Né? Gostei dessa. Top. Né? Que top. Agradei. Agradei. Então tá. Um desejo. Né? Então, Ezequiel tinha um sonho, mas ele tinha também um desejo. Ele tinha um desejo de ver mudanças e de fazer parte dessas mudanças. Olha, se nós pararmos para olhar a situação como nós estamos vivendo, né, o mundo, o Brasil de uma maneira geral, nós precisamos realmente hoje, mais do que nunca, e eu vejo como essa palavra ela se torna necessária. Demais. Não é? Diante de todas as circunstâncias, nós não podemos perder a visão de Deus e da manifestação da justiça de Deus e da expansão do reino de Deus. Exato. E devemos também ter o desejo de ver essas mudanças. Não é pensar nessas mudanças para os meus filhos e para os filhos dos meus filhos, mas é fazer parte dessa mudança, entendendo que essa mudança pode começar a partir de agora com a minha atitude, por menor que ela seja. Exato. Então, esse desejo de fazer a mudança faz toda a diferença, né? Cristiano, você que também é coach, né? Rogerinho, você é coach motivacional. E aí, você não somente fazer parte e ver as mudanças na vida das pessoas, não é mesmo? Demais, né, pastor Rogério? Demais. Nos treinamentos que nós efetuamos, né, até mesmo nas escolas, né, na escola, né, de cura, nós vemos o indivíduo, a pessoa, o ser. Eu defino numa frase, pastor, e amigos de casa. Quero mudanças, desde que nada mude.
Essa também gostei, Cris. Agradou? Pois é, eu acho Quero que hoje mudança. nós somos assim. Mas não quero fazer nada para mudar, mas eu quero mudar. Sim, eu não vou tomar partido de nada, eu não quero participar para que mude, mas eu quero mudança. Então não funciona, né? Por mais, como o pastor Rogerinho disse, se você quer um futuro melhor para o país, comece a ter atitudes melhores, né? Atitude gera atitude. Eu aprendi isso com meu companheiro, amigo e líder, pastor Rogerinho, né? Se você quer mudança, quer ver a mudança, tenha o desejo de vê-la, mas porém também o desejo de fazer parte dela. E que comece de você, de nós, dentro das igrejas, em casa, nas organizações, né? Que comece através Como de a nós. gente até já falou em outros momentos aqui, ou seja, eu quero coisas diferentes, mas fazendo do mesmo jeito que eu fazia, sempre fiz. Eu quero que seja melhor, mas continuar fazendo do mesmo jeito. Então como é que você vai ter... Teve um cara que eu julguei ele sábio, sabe, pastor? Foi Einstein. Einstein. Ele disse assim, tolice. Foi Einstein quem disse, não sou eu. Tolice é fazer as mesmas coisas buscando resultados diferentes. Tem como. Não tem como. Vamos lá, Rogerinho, vamos para mais um tópico aí? Bem, junto com o desejo precisa haver determinação, Cris. Ele reconheceu que algo deveria ser feito e resolveu intervir. Então, o desejo gerando, né, essa vontade de fazer parte e estar determinado e se comprometer em fazer parte, né? Determinação, chave. Chave. Um sonho, um desejo, determinação. Resumindo, o Espírito traz a você a palavra, você tem o discernimento, absorve, isso em todas as áreas da vida, absorve, logo você toma consciência e torna consciente do que precisa ser mudado. Você determina o que vai ser mudado e passa a se comportar para que aquela mudança seja efetuada, você participando dela em comportamento, ou seja, em atitude. Ele determinou, ele tornou aquilo como uma verdade e seguiu adiante. Ele determinou como um ponto forte para ele. É verdade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.